Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Os versículos 1 a 10. Vou ler. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que vi, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Amém? Quem imaginava que no livro de Apocalipse houvesse palavras tão belas, tão doces, tão esperançosas, não é verdade? A gente precisa estudar o livro de Apocalipse. Nós vamos fazer isso no ano que vem, no primeiro semestre. Nós vamos abrir uma turma de estudo bíblico para a mocidade 1, 2, os jovens adultos, né? Nossa nova mocidade. No domingo às 3h da tarde, todos vocês estão convidados aí a participar. Há um senso popular comum de que o Apocalipse é um livro que está preocupado em atrair pelo medo. É um livro cheio de ameaças, Tipo, Deus pagou o terror quando ele escreveu, ou ele mandou o João escrever o Apocalipse. Mas não é verdade. Apocalipse foi uma carta circular às igrejas existentes em 7 cidades da Ásia Menor. E Apocalipse foi tanto uma mensagem de encorajamento àqueles que estavam sendo perseguidos e estavam sofrendo horrores, sendo mortos por causa da sua fé. Então Apocalipse é uma carta de encorajamento a esses, porque ele vai dizer: olha, vou te dizer o que vai acontecer no final. Vocês vão ganhar, entendeu? Tipo, ele está contando o final da história para o pessoal não desanimar no meio da batalha. E, ao mesmo tempo, Apocalipse também é uma palavra de exortação, um chamado ao arrependimento, à volta do primeiro amor. É aqui que a gente vai encontrar aquela famosa passagem que todo mundo, né, gosta de citar, que é: volte ao seu primeiro amor. Né? Então já tinha dado tempo, apesar da igreja estar aí nos seus primeiros anos, já tinha dado tempo de alguns cristãos já terem entrado aí no modo automático, né? No esquema religiosidade, na mornidão, em cima do muro. Então, Apocalipse foi escrito também para dar um chacoalhão aí nessa turma. Num dos comentários aí ao livro de Apocalipse, um teólogo chamado Wilcock, ele vai dizer o seguinte: a mensagem de Apocalipse é dupla. A mensagem trouxe estímulo de uma maneira tipicamente apocalíptica aos cristãos que estavam sob grande pressão, assegurando-lhes que os inimigos seriam destruídos e que no final Deus triunfaria. Por outro lado, agora não mais em estilo apocalíptico, mas profético, o Apocalipse desafia os cristãos a combater as sutis forças do mal, mesmo que estas se encontrem dentro de si mesmos. Então, combater, né, o eu dentro de mim, a religiosidade, aquilo que me faz acreditar de alguma forma que eu possa estar salvificamente garantido sem Jesus, sem santidade.
Então, dragões e bestas não são o tema dominante do livro. Na verdade, são 22 capítulos de Apocalipse e só 2 deles vão falar alguma coisa sobre o dragão e a besta, né? Mas o tema central do livro de Apocalipse é a vinda do Cordeiro, a volta de Jesus. Tudo gira em torno disso. Jesus vai voltar. E não haveria melhor maneira de encerrar a Bíblia, não é mesmo? Porque a Bíblia é justamente essa história, a intervenção de Deus para alcançar seu povo, a história de por que Deus teve que vir, de como ele de fato veio, e nós vamos comemorar a sua vinda agora na semana que vem, através do Natal, e que ele foi para o Pai, mas ele vai voltar para buscar, e aí a coisa acaba. Então a gente vai ver ali no versículo 20, né, quase no final da Bíblia, né, do livro de Apocalipse, porque terminando no 21, que o 21 é só um amém e tal, mas praticamente o último versículo da Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém. É Jesus que está falando, né, venho em breve, e é a gente que está falando, amém, vem Senhor Jesus, Maranata. O desfecho do livro nos apresenta a analogia do encontro de Jesus com a sua igreja. Como é que vai ser essa volta dele? O que vai acontecer depois que ele voltar? E no tempo em que ele voltar? Nós vamos estudar tudo isso com mais detalhes e aprofundar no ano que vem. A gente teve uma prévia disso na Mocidade 1 esse ano, quando nós estudamos a escatologia. Mas o que eu quero tratar aqui é como vai ser esse encontro do ponto de vista relacional de Jesus com a sua igreja. Porque a Bíblia diz que vai ser como um casamento. Que essa volta de Jesus para nos buscar vai ser como o casamento, o encontro do noivo, que é Jesus, com a sua noiva. E aqui a gente recebe uma grande revelação. E muito importante. Pouco falada, pouco entendida, pouco vivida. A revelação de que nós, cada um de nós, e nós como igreja, somos como a noiva. Que deve se preparar para o dia em que ela vai se casar com o seu noivo. Cada um de nós precisamos viver o tempo que estamos aqui esperando esse dia chegar, o dia que Jesus vai voltar, como uma noiva se prepara para o dia do casamento. Ela tem que se preparar, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, todo o seu investimento, todas as suas energias devem ser direcionadas para aquele dia. Para Ele, para Jesus, para o dia que Ele vai vir nos encontrar como noivo, a sua noiva. Essa analogia da igreja representada como esposa, como noiva, ela não é nova aqui em Apocalipse, ela aparece em outros momentos também. A gente vai ver que o povo hebreu, ele tinha uma plena consciência disso, porque Deus ele vai trazer através dos seus profetas essa analogia. Então a gente pode ver em Isaías 54, Jeremias 31, Ezequiel 16. Em todas essas passagens, Deus vai se referir ao seu povo como a sua noiva, como a sua esposa. O próprio livro de Oséias nos traz essa analogia do amor de Deus para com seu povo, como o amor do marido para com sua esposa. Que continua amando e buscando e esperando, apesar da sua infidelidade. E Deus vai usar a vida de Oséias justamente para comunicar essa relação entre o marido e a sua esposa, entre o amor do noivo para com a sua noiva, como o amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Essa analogia do casamento entre Jesus e a igreja aparece também em Efésios, né? Quando Paulo vai falar sobre como os maridos devem amar as suas esposas e como as esposas devem se submeter e honrar e respeitar os seus maridos. Então ele faz essa analogia e ele encerra ali no versículo 25, dizendo que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. E aí ele nos traz essa analogia, essa comparação mais uma vez. O linho finíssimo dos santos consiste no decreto divino de justificação dos crentes. A roupa de casamento é um presente de Deus, mas isto não é um assunto arbitrário ou normal, mas dinâmico. Os santos convidados para a festa do Cordeiro são os que perseveraram, guardaram os mandamentos de Deus e ficaram firmes em sua fé
em Jesus. Então, no versículo 12 do capítulo 14 aqui de Apocalipse, a gente vai ver que Deus está dizendo que a noiva, ela tem uma veste. A gente leu isso aqui também no capítulo 21. É como uma noiva adornada, enfeitada. Quer dizer que a igreja, cada um de nós, a noiva de Cristo, esta que está se preparando para casar, para o dia do casamento, das bodas do Cordeiro, para se encontrar com o seu noivo, ela precisa estar aí devidamente vestida. E o que são essas vestes? Que devem ser, obviamente, puras, imaculadas, santas. Quando a Bíblia fala, no versículo 12, capítulo 14, que elas são as obras de justiça, não está falando ali das obras de justiça que nós praticamos. Como se isso pudesse, nós tivéssemos forças para nós nos prepararmos para Jesus. Mas está falando das obras de justiça, a justiça que Cristo realizou na cruz. Então, o que vai nos permitir sermos aceitos, o que vai nos fazer dignos de ser noiva, aceita, que pode ser aceita, que vai ser aceita por Jesus, não é algo que nós praticamos e fazemos, mas aquilo que Ele fez por nós na cruz e imputou a cada um de nós, que é a sua justificação, através do seu sangue. Por isso, né, tanta poesia que a gente encontra na Bíblia, o sangue que Jesus derrama, que lava as nossas vestes, né? E nos purifica, e nos faz brancos como a neve. Não, isso é poesia, né? Porque o sangue é vermelho, né? Então, se você lavar com sangue, a veste vai ficar vermelha, não vai ficar branca. Mas está falando da questão da purificação, né? E outra dica aí para a gente estudar e compreender o livro de Apocalipse é compreender toda a Bíblia. Porque acho que não há nenhum livro na Bíblia que exige tanto que você conheça a Bíblia como um todo, para você entendê-lo, como o livro de Apocalipse, né? Também não é à toa que ele deve ter sido colocado aí como o último livro da Bíblia. Bom, então a respeito do casamento de Jesus, a respeito das bodas do Cordeiro, eu gostaria de me aprofundar aqui rapidamente em duas verdades a respeito do casamento. Primeira verdade, o casamento vai acontecer. Isso é um fato. A gente vê isso em toda a Bíblia. Vai acontecer um casamento. Vai haver as bodas do Cordeiro. Essa festa vai acontecer. Jesus utilizou a ilustração do casamento, das bodas do Cordeiro, para explicar justamente o estabelecimento do reino, em Mateus 22, versículos 1 a 14. Então ele vai dizer, o reino dos céus é como um banquete de casamento para o seu filho. É muito interessante. Porque quando Jesus fala de como vai ser o reino dos céus, ele o compara a uma festa de casamento. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Nessa parábola, Jesus trata o problema da falta de perspectiva, falta de desejo, falta de amor pelo reino. Então, por isso que ele vai dizer que o reino de Deus é como um casamento, que a festa foi anunciada, e aí os convidados já tinham sido convidados, né? Mas ninguém quis vir. Porque eles estavam resolvendo outras questões. Havia outras prioridades. Muitos haviam sido convidados, mas não participaram, recusaram. Porque não quiseram. Eles não foram ao banquete porque preferiram ir a outros lugares. Resolver negócios, encontrar com outras pessoas. O fato é, não quiseram vir. Então, esse é um encorajamento e um alerta para nós, que somos o seu povo, a sua noiva. A festa de casamento vai acontecer. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você tem que estar se preparando para esse dia. Para estar nessa festa. Então a gente vê através dessa parábola algo muito interessante também, que aqueles que não entraram só porque não foram permitidos entrar. Não é interessante isso? Eles podiam entrar. Esse é o mistério da parábola. Só que eles não quiseram, eles escolheram não entrar. Talvez funcione assim, né? Essa história de que quando Cristo morreu, ele morreu por todos. Mas só o que crê é que vai ser salvo. Então está disponibilizado aquilo que Jesus fez na cruz. Mas quem é que vai realmente crer? Quem é que realmente vai participar? Quem é que realmente vai entrar naquele banquete? E não é o crer, aquela fé passiva que o Tiago vai trabalhar em sua carta.
Sabe? Eu fui convidado. Eu creio que o casamento vai acontecer. Eu quero participar dessa festa. E eu continuo com a bunda sentada na cadeira. Eu preciso ir até a festa. Eu preciso caminhar até ali. Há um caminho a ser trilhado naquela direção, que é justamente o caminho do discipulado da cruz. Foi o caminho que Jesus nos mostrou para a salvação. Para estarmos com o Pai, para pertencermos ao reino, para participarmos dessa festa, desse banquete que vai acontecer. Então, a primeira verdade é o casamento vai acontecer. Segunda verdade, é preciso estar preparado para poder participar desse casamento. É preciso se preparar. Então, o casamento certamente acontecerá, mas a ninguém foi informada a data da festa. Parece que nem Jesus, nem o noivo não sabe que dia vai ser. Então, os noivos de plantão aqui, que já estão se preparando, devem achar uma tortura isso, né? Já pensou? Você tem que aguentar uma noiva histérica em preparativos do casamento indeterminadamente, porque você não sabe qual é o dia do casamento, né? Aí aqui os noivos de plantão, graças a Deus que aqui a gente tem data marcada, e um dia toda essa neura, né? Esse estresse vai acabar. Mas não é como acontece no casamento que vai acontecer com Jesus. A gente não sabe que dia vai ser. Então a gente precisa estar constantemente em tensão. Não neurótico, né? Mas constantemente vigilante. É o que Jesus vai nos dizer para fazer. Então ele vai dizer em Mateus 25, 1-13, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então elas sabiam que o noivo ia vir. E aí elas pegaram suas candeias e foram lá esperar o noivo chegar. O noivo demorou a chegar. Elas não sabiam que dia, que hora que ia ser. E ele demorou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E as que não, ficaram de fora. A Bíblia diz, Jesus vai dizer que a porta foi fechada. Então, esse casamento, esse momento do encontro com Jesus, embora a gente não saiba que dia que vai acontecer, a gente sabe que ele é pontual, ele vai acontecer e a porta vai ser fechada. Acabou. Depois não tem mais. Não tem segunda chamada. Portanto, vigiem, Jesus vai nos dizer, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, assim, não dá pra gente achar que dá pra se preparar pra esse encontro com Jesus uma vez por semana, tipo no domingo no culto, entendeu? Porque se Jesus voltar na terça? Não, Jesus não deve voltar na segunda, pelo amor de Deus, porque segunda é dia de leseira, né? Até de leseira de Deus, assim. Não quero pensar em nada, porque domingo foi overdose de igreja, servir, que nem um condenado. E Jesus pode voltar na segunda. E será que Jesus pode voltar no meio das suas férias, né? Que férias é que relaxa de devocional também, né? E, puxa, férias é dar lugar à carne, afinal também sou filho de Deus. Será que Jesus não pode voltar nas suas férias? Pode voltar. Jesus pode voltar a qualquer hora e qualquer dia. E é por isso que a gente precisa estar constantemente se preparando, constantemente aguardando, constantemente com essa perspectiva de que ele vai voltar. E não dá para falar, nossa, eu estou vendo ali a estrela que ia vir do Oriente ao Ocidente. E fala, Jesus, espera um pouco, segura as pontas, deixa eu me preparar aqui. Não vai dar tempo. Então, hoje é o dia da salvação. É por isso que Paulo vai nos exortar assim. A gente precisa se preparar todos os dias. Estar vigilantes. E isso tem de nos trazer um temor. E esse temor deve transformar as nossas vidas de forma que a gente viva uma vida, um cristianismo sério. De compromisso. De pureza, de integridade. Um cristianismo, não um cristianismo malandro, que vai tentando contornar, sabe, as verdades de Deus, a palavra de Deus, e ajustando para conseguir viver até o seu limite, um pouco mais da minha carne. Não, precisa ser um cristianismo urgente, que sente essa urgência. Urgente em se ajustar, em se purificar. Porque é um cristianismo que está aguardando alguém. Está aguardando um dia. É um dia que vai chegar. E é um dia para o qual nós precisamos nos preparar.
Jesus vai dizer em Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É tão inesperado, é tão desconhecido o dia, a hora que Jesus vai chegar, que Jesus ele se compara ao ladrão. Nossa, que comparação. Mas por que ninguém espera um ladrão? É uma surpresa. E a gente precisa se preparar para a sua vinda. Eu acredito que esse tema, a volta de Jesus, é como aquela carne, né? O alimento sólido que Paulo diz que não pôde dar, né? Aos crentes, porque eles eram como bebês e a gente estudou isso agora nas últimas semanas no Vida Abundante, né? Em 1 Coríntios, que eram como crianças que não aguentavam, né? O alimento sólido. Porque para você viver com a perspectiva do casamento, você já precisa ter deixado de viver centrado em você mesmo. Então, é que não deveria ser assim, né? Embora isso aconteça, mas o ideal é essa visão, né, de que o momento do casamento, do encontro da noiva com o noivo, é o momento em que a noiva vai apresentar-se ao noivo para ser agradável a ele. Então, todo o preparo da noiva é porque ela quer agradar o seu noivo. Tudo é para ele, entendeu? Assim, deixou de ser para ela mesma. Né? Então, ela vai fazer umas dietas super malucas, porque ela tem que entrar naquele vestido. Né? E ela vai se tratar, vai tratar a pele, vai se preparar, muito importante, vai se guardar. Ela quer se guardar, porque ela quer ser toda do noivo, ela quer ser toda de um homem só. Então ela quer se guardar. E aí essa analogia fica difícil nos dias de hoje, né? Porque hoje em dia o mundo está totalmente centrado em si mesmo, no ego, que até a questão do casamento gira em torno disso. Então não é uma questão de como eu posso servir o outro, como eu posso ser instrumento de Deus para o caráter de Cristo ser construído na vida do outro. Como que eu quero me guardar, porque eu quero ser 100% totalmente para um homem, só para uma mulher só. Perdeu-se, né, essa concepção. Agora não, tem que experimentar tudo mesmo, escolher qual que me agrada mais. E aí a coisa vai desparafusando, vai desandando, e isso acaba se refletindo no relacionamento com Deus. Mas, na verdade, a gente precisa restaurar e resgatar ali essa mensagem. É porque, nos padrões de hoje, tem gente que vai lá e vai falar, nossa, o relacionamento de Cristo com a igreja é igual do marido com a esposa. Pô, então liberou geral, porque hoje em dia, né, o casamento. Mas não é, a gente tem que voltar ali para os princípios bíblicos. O que ele quer dizer com o relacionamento entre o marido e a esposa. E, a partir dali, ajustar ali os nossos relacionamentos afetivos. E, então, compreender melhor, de forma mais prática, o relacionamento que a gente precisa ter com Deus e vice-versa. Então, entre os grandes desafios que o cristianismo propõe, eu acredito que essa tensão do que os teólogos chamam de o já e o ainda não, e eu já citei aqui várias vezes, né, essa questão, é uma das mais difíceis para o cristão. Porque nós vivemos duas realidades, né? Então, nós temos um ponto de partida, que é a salvação, a revelação da cruz, a decisão pelo senhorio de Cristo na minha vida, e eu entro nesse processo de regeneração. Então, é a saída do povo de Israel do Egito. Só que é que assim, a distância do Egito para Canaã não dava um passo, entendeu? Tipo, então, ao mesmo tempo que eu estou saindo do Egito, eu estou entrando em Canaã. Não é assim que funciona. Tem um percurso a ser trilhado aí até a Terra Prometida. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos um ponto de partida, nós temos um ponto de chegada, nós sabemos aonde nós vamos chegar, onde queremos chegar, que é o casamento, as bodas do Cordeiro, a volta de Jesus, o encontro, aquele grande dia em que vamos estar face a face com Ele. Só que a gente está vivendo aqui esse processo, e isso que é difícil. Então, quando Romanos ele vai explicar muito bem
essa dinâmica entre essas duas realidades e como nós precisamos viver isso. Então, nós precisamos estudar profundamente o livro de Romanos. No capítulo 6, versículo 6, por exemplo, Paulo vai dizer: nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, essa é a situação que já se consumou. Nós fomos crucificados com Cristo. Ali. Jesus não falou, está consumado. Já foi, não tem mais o que fazer em relação a isso. Isso já foi. Mas, por outro lado, nós vivemos com a perspectiva da esperança, da promessa, do dia que vai chegar. É a perspectiva de que vamos ressuscitar. Então, no versículo 8, prosseguindo, Paulo vai falar: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, é algo que está em andamento, que não acabou. Porque se tivesse acabado, a gente já estava lá no céu e não aqui. Então, o desafio é justamente viver esse ínterim, atravessar o deserto, ir se despindo do que é velho, a partir de Cristo, e ir se revestindo do novo. Eu sei do problema de usar o infinitivo com o gerúndio, mas aqui nesse caso é proposital, né? Porque é isso que a gente está vivendo. A gente está se despindo do velho homem e está se vestindo do novo homem. E isso vai acontecendo paralelamente durante toda a nossa vida até Cristo voltar. É o desafio de viver neste mundo presente os valores da era que está por vir. É estar no mundo sem pertencer a ele. É cumprir nosso papel de sal e luz nessa terra, conscientes da nossa cidadania celestial. Então, embora eu esteja aqui, eu não pertenço aqui. Mas não é porque eu não pertenço aqui que eu não tenho que estar aqui. Então, eu tenho que estar aqui. Aí, como é que eu resolvo essa tensão? E por isso que a gente vive essa dificuldade, né? É daí que surgem a confusão sobre a nossa identidade e a esquizofrenia espiritual. Vocês sabem, né, que muitos de nós somos esquizofrênicos, né, em maior ou menor grau, assim, espiritualmente falando. Não sabemos como viver essas duas realidades. O já que Cristo consumou na cruz, a possibilidade de ser liberto do domínio do pecado, e o ainda não que nos foi disponibilizado, que é a morte definitiva da carne e a plenitude do caráter de Cristo em nós. Essa questão não é fácil de ser encarada. Mas nós precisamos encarar isso com honestidade. E se essa tensão não nos levar diariamente à dependência de Deus, ou precisaremos corromper o evangelho, ou viveremos aquela vida dobre, né? Hipócrita, farisaica. Então é assim, como que eu vou viver essa realidade? De estar sendo despido do velho homem da minha carne, estar sendo revestido do novo homem de Cristo. Como que eu posso viver essas duas realidades? Que eu estou neste mundo, eu preciso influenciar este mundo, eu preciso ser sal e luz nessa terra, mas eu não pertenço a este mundo. Tem que haver uma distinção, porque não há comunhão entre a luz e trevas. Como é que eu vivo isso? É muito difícil mesmo. E é por isso que eu preciso me prostrar ao Senhor todos os dias antes de começar o dia. Antes de me levantar, talvez. Antes de pôr a porta para fora da minha casa. Antes de chegar, pisar no meu trabalho. Antes de chegar lá na minha faculdade. Antes de encarar a primeira pessoa ali na rua. Por isso que eu preciso desesperadamente me apegar ao Senhor, me derramar diante dele, depender e pedir para que eu seja cheia, governada, guiada e controlada pelo Espírito. Porque não tem como. Não tem como saber viver isso. E eu preciso me encher da palavra. Então esse negócio de ficar, sabe, com adivinhação, que é vontade de Deus me dar sinais. Com isso aí não dá, gente, para sobreviver a essa tensão. O negócio é sério. É concreto, precisa estar com as pernas firmes para poder caminhar. Senão, para cambalear e cair, é 2. Mas é o que acontece. Diante dessa tensão que é uma realidade, a gente sente essa dificuldade. Então a gente tem 2 opções. Uma é se prostrar diante de Deus, ser cheio do seu Espírito, viver em santidade, levar a vida cristã a séria, se encher da palavra, tomar decisões que agradam ao Senhor, assim, de verdade. Ou sim, sambando, entendeu? E lidando com essas 2 realidades. Então, uma hora eu estou vivendo o que já foi, né? O que já fui crucificado com Cristo. Outra hora eu estou vivendo, não, mas porque a ressurreição é só depois. Então, vamos viver.
E aí, para eu viver essa inverdade, né? Porque não é a verdade que nos é proposta através da palavra. Ou eu preciso corromper o evangelho. Sabe aquele negócio assim? Não precisa ser um cristão tão cristão. Não tem umas histórias assim? Né? Não, eu sou cristão, mas não quero ser aleluia. Sei lá o que isso significa. Né? Não, acho que você tá exagerando. Pô, nem Jesus ia querer tanto, sabe? Nem Jesus fez tanto. Ou a gente corrompe o evangelho, assim, querendo para eu poder manter essa vida de samba, entendeu? Não vou sambar aqui, né? Quase, né? Quase. Ou eu vou viver esse samba, corrompendo o evangelho. Não, porque Deus é Deus de amor. Você pode fazer o que você quiser, que Ele não te manda para o inferno. Imagina que Ele vai fazer isso se Ele é um Deus de amor, então. Então o inferno não tem que existir. Não tem nada a ver, o caráter de Deus não tem nada a ver com o inferno, com a salvação de uns ou de outros. Ele é Deus. Mas a gente vai corrompendo e distorcendo. Porque a gente não quer viver essa vida, entendeu? Santa, imaculada, séria, comprometida, de sacrifício, louca. Se alguém tinha dúvida de que um cristão mesmo, é louco, 1 Coríntios. Então, ou a gente, para viver isso, ou a gente vai corromper o evangelho, ou a gente vai se tornar um hipócrita fariseu. Então, assim, gente, só tem 3 possibilidades. Então, vamos refletir. Onde que eu tô? Será que eu estou vivendo essa vida séria, da cruz, do discipulado? Não, então eu estou aqui, né? Então aqui, qual dos dois eu sou? Será que eu sou aquele que está sambando, corrompendo o evangelho? Vivendo um cristianismo meio verdadeiro, que é um cristianismo falso? Ou será que eu entro, então, na categoria dos fariseus, dos hipócritas? Vivo a vida dupla. Esse caso aqui precisa ser urgentemente tratado. Isso aqui é muito difícil. É difícil mesmo. É impossível. Na verdade, Jesus falou que é impossível aos homens. Mas para Ele não é. Foi por isso que Ele nos enviou o Espírito Santo. É por isso que Ele nos disse, encham-se do Espírito Santo. Peçam a Ele. Conheçam Ele. É por isso. Então, nesse sentido, a ilustração do casamento é perfeita. Nesse sentido de que nós temos que nos preparar, de que o casamento vai acontecer, isso é um fato. De que nós temos que nos preparar para esse casamento. Então, essa ilustração do casamento é perfeita. Mesmo quem não se casou sabe que o casamento demanda um longo processo de preparo. Não é assim, você acorda e fala, vamos casar agora. Né? Sem saber onde vai morar, sem se preparar, sem convidar as pessoas, sem ter testemunhas. Não é assim que funciona, exige um longo preparo. A partir do momento em que o casamento se torna uma possibilidade concreta, a noiva já entra numa nova vida. Tudo começa a se ajustar. Então, até na hora que ela vai fazer compra, ela vai pensar, nossa, mas isso eu vou levar para minha nova casa? Não, então não vou comprar mais. Tudo começa a acontecer, a girar em função do casamento que vai acontecer e para o qual ela está se preparando. Tudo passa a girar em torno do dia D e os preparativos não são poucos. São incontáveis, complexos, vão exigir investimento. É um misto de medo do desconhecido com a alegria do que sabe que vai acontecer, que é concreto. Já saíram para conversar ou vocês têm convivido com noivas em fase de preparativo para o casamento? Alguém? É insuportável. Ela fala de outra coisa. Você fala disso. Porque a cor da cortina, porque a flor, e a rosa, e o tapete. E ela só fala disso. A gente teve a experiência de uma fazenda de noivos de 1 ano. E era uma benção. Assim, eu tô falando que era insuportável, né? Elas me contavam que as suas irmãs e amigas diziam para elas que elas eram insuportáveis. A gente vai começar uma agora também no ano que vem. Né? Mas é só disso que fala. E aí era assim, durante o preparativo do casamento, não importava o que eu falasse. Nada entrava no ouvido delas. E eu percebia isso, sabe? Eu falava, gente, não se iluda, não gasta tanto, porque isso tudo vai passar. O importante é você se preparar no seu relacionamento com Jesus, porque isso é a essência do casamento. Aí elas olhavam pra minha cara, porque o suplá, né? E o bem casado, e era só isso. Aí depois que casou, aí o papo mudou completamente, né? Eu brinco com elas, né? Que antes do casamento era, mas quanto que você pagou bem casado? E quanto que você paga os docinhos? Mas e a entrada? E aí depois do casamento era, nossa, lá na feira da aclimação, né? Comprei 2 mangas por R$3 e... que
mas aí foi trocando contato diferente, que é a vida real. Mas é que o casamento com Jesus, né, não vai ser como que eu vou dizer? Deixa pra lá. O casamento é uma bênção, né? Então, quando você se prepara para o casamento, você já vai experimentando um pouco, já vai deslumbrando a alegria, a satisfação, a segurança, a tranquilidade que o casamento vai nos proporcionar. Assim deveria ser nossa postura quanto à vinda de Cristo. O fato é que temos vivido ou como se Cristo não fosse voltar, como se o casamento não fosse acontecer. A gente esquece. Então a gente fala de cristianismo, a gente vive um cristianismo, mas sem essa perspectiva de que Cristo vai voltar. Então ou a gente vive assim, sem essa perspectiva, ou vivemos como se fôssemos meros convidados desse casamento. Como se quando chegar no dia eu pudesse ver, bom, se eu não tiver nada melhor para fazer eu vou, se não, aí deixa para depois. De uma maneira ou de outra, o problema é a falta de entendimento disso. Do que Apocalipse está nos falando. De que a igreja é como uma noiva que está preparada para receber, para se encontrar com o noivo, que é Jesus. Somos a noiva do Cordeiro é a igreja, e esta igreja deve ser gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É o que Paulo vai nos dizer em Efésios 5, versículo 27. E ele vai dizer em 2 Coríntios 11:2, ainda assim aos coríntios, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então a gente vê aqui como incansavelmente Deus nos traz essa ilustração em sua palavra. De que esse encontro no último dia da sua igreja, do seu povo com Cristo, vai ser como o encontro do noivo com a noiva. E não dá para a noiva aparecer ali de qualquer jeito. Não dá para uma noiva se preparar devidamente na véspera. Esse preparo precisa começar já. Já. A começar pela justificação que nos é imputada, o lavar pelo sangue de Cristo, a possibilidade de se preparar como noiva, de ser noiva, e aí todo aquele processo. E o guia está aqui. Sobre a santidade, é muito importante nos lembrar, agora para encerrar, que a santidade, essa que nós temos que viver aqui, ela é, antes de mais nada, graça de Deus em nossas vidas. Não é pelo esforço, não é lendo muito a Bíblia, não é orando muito, não é servindo muito. Se Ele não nos fizer santos, se Ele não nos purifica, se Ele não sonda os nossos corações e fala, olha, isso aqui precisa consertar. Se Ele não nos enche do prazer e da sabedoria de praticar as suas obras pela motivação do amor, porque não adianta fazer nada se não tiver amor, Ele já nos disse isso. Tudo isso é graça, se Ele não fizer, não dá. Mas, por outro lado, a santidade e a justiça, elas têm frutos que são visíveis aos olhos. Então, se eu acredito só numa santidade que é graça, que só Ele me faz, sem fruto, sem transformação concreta, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um minuto de oração. Vamos responder ao Senhor a palavra que Ele nos traz nessa manhã e dizer a Ele o quanto nós desejamos encontrá-lo, né? E o quanto nós desejamos nos preparar e estar preparados para aquele dia. Vamos pedir para que Ele nos guie numa vida de preparo para o encontro com Ele. Vamos ter esse minuto de oração. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar esse último louvor. Pedir a Ele que nos purifique. Que nos faça como uma noiva digna do seu noivo. Vamos cantar isso para Ele como uma oração nessa manhã. Purifica-me, basta-me, Senhor, como ouro puro. Purifica-me, pois é o
sempre pronto para te servir. Oh Pai, obrigado pela palavra de hoje. Realmente nós possamos, como igreja, nos preparar para o grande dia, Pai. Realmente, Senhor, que nós possamos ser fiel a essa aliança que o Senhor tem concedido a nós, Pai. Ó Pai, que apesar de nós não usarmos anel, Pai, através da nossa vida, Senhor, o Senhor possa estar mostrando, nós possamos mostrar, Senhor, a beleza dessa aliança que tem com cada um de nós, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso querido Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos esses que estão à espera do noivo, de hoje para sempre. Amém.